cultura africana, com as minhas origens. Foi aí que surgiu esse projeto com a minha orientadora, que era a professora Marcela. Eu não sabia como eu iria começar, porque eu não tenho uma base científica de pesquisa por onde eu estudei. Eu dando aula de história para o 7º ano, eu estudando a África, eu achei lá os griots, que é uma palavra francesa que a gente pronuncia griots. Aí, o que acontece? Falei para ela, ela falou assim, é o seu projeto, é esse aí. E eu me identifiquei demais, e aí eu disse assim, professora, mas eu não tenho nenhum conhecimento de literatura, ela é professora de literatura. Ela disse assim, eu te ajudo, vamos colocar isso interagindo dentro dos contos africanos. Nenhuma noção de conto, nada, nunca tinha trabalhado. Aí ficou assim, nós combinamos e ela montou, né, até o tema para mim. Ela colocou assim, o despertar da literatura oral de origem africana em narrativas da literatura brasileira. A partir desse instante, nós começamos a pesquisar e estudar quem eram os griots. Os griots eram anciões, eles que preservavam a tradição oral, que mantinha as memórias do povo dele, da cultura africana. E esses griots, essa palavra significa sangue que corre nas veias, mas significa, os griots significa o sangue que corre na sociedade, os griots correm na sociedade. E a partir desse momento, nós fomos pesquisando, e eu joguei mais para a história, não para a língua portuguesa, que estuda eles. Os griots eram povos que viviam numa sociedade, que eles tinham esse dom da oratória, eles não tinham conhecimento da escrita, eram ágrafos, mas muitos em algumas regiões da África, tribos distantes, tinham esse conhecimento, mas a cultura deles prevalecia a tradição oral, aquilo para eles era muito importante. E nesse período, os griots lá na África tradicional, que surgiu em Mali, ali na África Ocidental e Meridional, eles trabalhavam nos impérios, ali daqueles grandes reinos africanos, e eles comandavam tudo. A função deles lá, porque eles eram muito importantes, muito respeitados, detinham conhecimento, eles se dividiam em griots músicos, poetas, embaixadores e tradicionalistas. Eu achei muito interessante que muitas músicas vêm das raízes dos griots, porque eles mantinham as músicas da comunidade deles, da cultura deles, o blues, o jazz, que vem dos griots, porque eles usavam um instrumento musical, cora, com 21 cordas de cabaça, e usava outro, parece que pronuncia assim, tantã, tanta. Eles batiam um tambor, e preservando as músicas da cultura deles. E o outro eram os griots poetas, que eles faziam os poemas relacionados à tradição deles, à tradição oral. Aí vem os embaixadores. Os embaixadores, eles eram tão importantes também que ele mantinha, eles davam conselho, eles estavam presentes na casa daquelas famílias nobres, quando estavam em contenda, mantendo a paz, ou eles podiam também, o dom da oralidade era tão forte que eles poderiam provocar a guerra também. Então, eles ensinavam de tudo, as plantas medicinais, os chás, ensinavam a convivência entre as pessoas. E o mais importante que eu gosto
é os historiadores, o griot, contadores de histórias. E quando chegava um certo ponto, esse griot, ele viajava. Ele tomava o banho, vestia a melhor roupa que ele tinha e viajava longe nas aldeias para contar a história, transmitir a história do seu povo. E quando ele chegava lá, todos tomavam banho, estavam debaixo de uma árvore ou em volta de uma fogueira. Ali ele contava as histórias. Aí eu lembro do meu pai, que todos nós temos um griot na família, né? O meu pai contava essas histórias para a gente e ele usava muitos contos que é referente à tradição oral, que hoje que eu descobri. Por exemplo, esse conto, ele não é africano, mas ele é português. Quem não já ouviu falar na sopa de pedra? Pedro Malazarte? Uhum. Meu pai contava muito. O hábito, professor, mestre, eu gosto de chamar ele de mestre, que nós temos de tomar a benção. É lá da cultura africana. Deus te abençoe, meu filho. Até hoje eu tomo benção do meu tio, do meu pai. Esse é um costume. Hoje o jovem de hoje não toma, porque tem vergonha, né? Isso aí já é em desuso. E a partir desse momento eu fui identificando. E os contos africanos ser uma narrativa fictícia e verdadeira, ela mistura ali, ó, o fictício com a realidade, né? E a partir desse momento, eu fui estudando e fui pesquisando um pouco, que eu aprendi. E esses griots, eles eram muito respeitados. Por quê? Porque eles eram respeitados? Porque detinham o dom do saber, do conhecimento. Na África se tem um costume que nós não temos, brasileiro, respeitava os idosos, respeitava os anciãos. Olha o desrespeito que é nosso país. Até para trabalhar, se passou de 40, você não arruma mais trabalho, não é, professor? E a partir desse momento, o griot, a educação do griot era no seio familiar. Ele começava, a mãe preparava o filho até dos 7 anos aos 14, depois passava para o pai, ou poderia ser a mãe, um avô, um tio, e aos 21, coisa que nós fazemos, ele pertencia à escola do mundo, à escola da rua, à escola da vida. A educação do Ocidente, que é a nossa, prepara a educação escolar, bancária, ali na escola mesmo. E ele jogava para as duas, escola da vida, da rua, para interagir com vários grupos que havia lá fora. Aí, esse período, ele ia até 42 anos, preparando, estudando os contos para narrar, contar a história. Aos 42 anos, ele estava preparadíssimo, pronto para ser um contador de história, um griot. E ele encerrava a sua carreira aos 60 anos. Que ele encerra esse período todo, longo, né? E às vezes a gente acha tão pouco muito período que nós estudamos, né? E eles preparavam a vida toda, e tudo a oralidade. E a partir desse momento, a importância dessa tradição oral, ela veio para o Brasil. Com quem? Com os africanos, com os escravos, que vieram nos seus navios negreiros. Antes deles embarcar no navio negreiro, eles tinham uma árvore do esquecimento. Eles colocavam os escravos a passar várias vezes em volta daquela árvore. Até eu apliquei essa metodologia lá com meus alunos, e para eles esquecer toda a cultura e a tradição deles. E também, como eles vinham por Nordeste para trabalhar na lavoura do açúcar, canavieira, para eles não se revoltar e não querer voltar para o seu país, e para eles também esquecer, eles davam o banzio, aquela tristeza da sua terra,
Até o Joel falou para mim que a depressão, e aí muitos suicidavam, né, durante a viagem, pulava no oceano, né, professor? E quando eles chegavam aqui, eles mudavam o nome deles, colocavam o nome de batismo da religião católica, né? Por exemplo, Chico Rei, ele era um rei lá no Congo, ele chamava Galanga. Ele chegou aqui no Brasil, passou a chamar Chico Rei, colocaram esse nome. E muitos que vieram para cá. E eles vieram em etnias diferentes, porque a África tem várias etnias, com dialetos diferentes. Para eles não se fortalecer e não se revoltar contra os seus senhores ou querer fugir, eles fez uma mistura de etnias. E lá eles se fortaleceram cada vez mais a oralidade entre eles. E, por exemplo, nos Senhores de Engenho, tinha as negras velhas, elas contavam as histórias para os filhos dos senhores de engenho. E elas saíam, reuniam aqueles meninos todinhos e contavam as histórias para os meninos brancos e para os outros também. As amas de leite que cuidavam dos filhos do senhor de engenho, que era responsável pela toda a educação, também contava as histórias e passava a sua tradição, a sua cultura, a sua memória através da oralidade. E assim ela foi interagindo na cultura brasileira, na literatura brasileira, através do quê? Dos africanos que chegaram aqui. Por exemplo, lá no Nordeste, o senhor conhece, tá? Tem aqueles repentistas, não tem? Os repentistas são descendentes dos griots. Eles fazem os repentes na hora, né? Toca, e também o pandeiro, que você falou. O pandeiro. Isso. Eles usam... Isso. Qual daqueles mais famosos? Dos repentistas? Castanho. Castanho e caju. Isso. Então, eles são os verdadeiros descendentes. E nesse período, se começou a ouvir as histórias. Saci Pererê, bicho-papão, aquelas histórias de medo que surgiu ali, o Rio São Francisco, que vinham com as memórias dos griots, do africano. E depois disso aí, que ela foi se introduzindo aqui, nesse projeto meu, tem um escritor que ele dedica muito a história oral, os contadores de história. E eu considero ele como um verdadeiro contador de história contemporâneo, o senhor também, que é um poeta, ai meu Deus, Rodrigo não é, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar. Ele era um professor de literatura do Rio de Janeiro, ele abandonou a carreira de dar aula e foi para a África, numa missão pela ONU. Ele ficou lá 2 anos na África, e nesse período que ele morou na África, ele começou a pesquisar, eu não estou lembrando o nome dele, mas vou lembrar. Ele começou a pesquisar sobre a história oral, a oralidade. E ele é descendente, seu avô era afrodescendente. E nessa pesquisa dele, ele começou a escrever seus contos, baseado na história oral, na tradição da cultura africana. Então, Rogério de Andrade Barbosa. O Rogério, que nessa pesquisa dele, nesse livro meu, ele escreveu 2 livros que eu peguei. É O Filho do Vento e As Histórias que Espalha pelo Mundo, 2 contos. E quem é o griot aqui, nas histórias que espalha pelo mundo, é o Ratinho, que ele tem encontro com várias culturas diferenciadas e vai colocando várias linhas num baú de várias cores, depois ela se espalha pelo mundo. Quer dizer, um encontro de culturas, um encontro. E o Filho do Vento é a mãe que conta, que faz o papel de griote, que conta a história do vento. Porque
o africano, nesses contos dele, os personagens são animais, todos falavam. E eles valorizam tanto os animais como a natureza, eles vivem em harmonia com a natureza, os animais, porque é dela que eles sobrevivem, e o do ser humano. E nós que temos a cultura do Ocidente, nós destruímos, né, a natureza, os animais, eles valorizam demais a família, um respeito normal que hoje nós já perdemos, assim, esse respeito. E para começar a dar uma finalizada, o griot aqui no Brasil existe uns 600 griots aqui, não é igual o griot tradicional da África, que devido à mídia, os meios de comunicação foi chegando, esse griot lá na África, ele foi perdendo um pouco, sim, posso falar assim, o seu poder. Ele só apresenta hoje em festas, casamentos e um mercado, porque os meios de comunicação tomou conta. Hoje a nossa família não se reúne, não se senta mais na mesa, todo mundo com celular, a televisão. Então, acabou com um pouco com essa questão da reunião familiar. Mas os griots, eles têm outras atividades, né? Eles trabalham para sustentar eles mesmos. Lá na África tradicional, eles não faziam isso. E outra coisa, na minha pesquisa, isso aqui eu quero ainda desenvolver, quero estar lá. Existe uma associação dos griots, de Luz e Griot. Eles aplicam a pedagogia dos griots nas comunidades quilombolas, indígenas e nos terreiros. O nome da cidade é Lençóis, na Bahia. Então, lá existe essa tradição dos griots, da tradição oral. Eles vão também na escola contar as histórias, os contos, preservando a cultura deles, e vão nos quilombos e a civilização indígenas e nos terreiros. Então, lá eles preservam até hoje essa tradição oral que está nessa associação, que é o Grão de Luz e Griots, que tem lá. Então, ele tem um papel muito importante, porque é manter o quê? A tradição oral, porque sem a tradição oral não pode ocorrer escrita. A doutora, com a história oral, ela pode pesquisar e escrever o assunto que ela está determinando a ser pesquisado. Então, ela é a nossa memória. Quanto dos nossos pais e avós, a única memória que eu lembro do meu pai, ele contando as histórias. Então, a gente morava na fazenda, uma casa muito simples. Eu nasci no campo, na roça. Tenho orgulho de ter nascido ali, convivido assim, com coisas maravilhosas. E eu digo assim, eu pensava que eu não era feliz, mas eu era feliz e não sabia naquele período. Mas tem muito aprendizado, muito ensinamento. Meu pai contava, porque a gente não tinha televisão, não tinha nada. Eu frequentei a escola, eu tinha 9 anos de idade, para acompanhar os outros irmãos, que depois nós mudamos para a cidade. E lá eu aprendi com ele, é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Então, você já tem o lúdico desenvolvido na sua memória, que é uma memória que ele deixou para nós, que eu acho assim que foi uma gratidão imensa. Imagina se eu não tivesse essas memórias. E a partir desse momento aí, para encerrar, eu deixo uma frase aqui de reflexão da oralidade, que hoje nós estamos lutando para que todos os professores trabalhem a cultura africana em sala de aula, depois da lei 10.639, que tem 15 anos, que foi uma luta do negro. Ele que lutou e conquistou essa parte, não foi nem governo. O governo foi obrigado a aprovar e aderir
para que nós conhecemos a nossa cultura, porque quando o Rogério de Andrade escreve seus contos, ele mostra as raízes africanas para que as crianças deixem aquele preconceito, não tenha vergonha de assumir a sua origem, as suas raízes, porque a gente que é afrodescendente, nós sofremos muito preconceito. E é preconceito toda hora. Na escola eu sofria, me chamava de cabelo de bombril. A gente sofre discriminação. E eu não aceitava o meu cabelo do jeito que era. Então, esses contos do Rogério, ele busca de encontro com as crianças, com o jovem, para aceitar as suas raízes, para mostrar a cultura africana, que é muito rica, que ele só mostra a parte ruim da África, de guerra civil, de fome, de miséria. E nosso africano, ele é alegre, um povo forte, um povo que luta. Aí eu vou deixar uma reflexão, se vocês quiserem comentar, fica à vontade. Olha, na prática do professor de literatura brasileira, traz a oralidade africana para a sua sala de aula. Na prática, o professor de literatura brasileira traz a oralidade africana para a sua sala de aula, para as suas aulas. Aí eu deixo para vocês fazer um comentário à vontade e agradeço a vocês.